Quem for entrando, vai enviando aí, chamando os amigos, as amigas, para assistir a nossa live de hoje. Acredito que é uma live muito pertinente, início de ano aí. Então, quanto que é importante a gente entender sobre a procrastinação para dar continuidade e esse ano ser um ano de sucesso aí pra gente. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Joyce. A Joyce entrou exatamente no momento que eu coloquei um filtro um pouco errado aqui. Maria Isabel, bom dia, bem-vinda. E aí, vocês que for entrando, vai enviando no aviãozinho aqui, convidando as amigas, convidando o pessoal que se interessa, estão em busca do emagrecimento de forma saudável. E hoje eu vou falar sobre um tema que às vezes não é muito falado e comentado nessa área do emagrecimento em si, trazendo técnicas na prática do que fazer e como lidar com a procrastinação. Já dando uma introdução, falando sobre a procrastinação, por que é tão importante falar sobre esse tema? Porque é o que direciona completamente a execução de resultado de vocês nesse processo do emagrecimento em si. É exatamente através do comportamento, das nossas atitudes, das nossas ações, que vai diferenciar e vai direcionar se a gente vai ter um caminhar aí de sucesso ou de frustração. Então, o quanto que é importante a gente falar sobre a procrastinação. Bem-vinda, Jéssica. Bom dia. Então, o que é a procrastinação? Já para a gente ir iniciando e abrindo um pouco a mentalidade sobre esse tema. A procrastinação é um comportamento em que nós temos de deixar as coisas para depois. Então, a gente acaba adiando compromissos, deveres e tantas outras coisas para depois, e esse depois parece que nunca chega. É aquele momento em que você fala assim, eu sei que eu preciso iniciar o emagrecimento, eu sei que eu preciso começar a dieta, eu preciso começar a fazer uma atividade física, mas daqui a pouco eu faço. A gente vê muito em relação à procrastinação, as pessoas já iniciarem a procrastinação já desde janeiro, porque quem nunca falou, deixa eu começar a dieta. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela falando sobre entrar para academia, e ela própria já falou, deixa eu começar depois do carnaval, porque depois do carnaval eu começo e tal. Agora, início de ano, as coisas não funcionam ainda muito bem, direito. Então, o quanto que culturalmente, socialmente, a gente já aprende a procrastinar desde muito cedo. E às vezes a gente já inicia o começo do ano aí já procrastinando, já colocando obstáculos, situações, motivos, desculpas para deixar para depois. E por que eu bato tanto na tecla em relação a isso da procrastinação? Porque o procrastinar, o deixar para depois, adiar aquilo que você sabe que pode trazer uma melhoria para você, traz inúmeras consequências para a sua vida. E às vezes é algumas pessoas que estão aqui que pode se sentir dessa maneira. O quanto que o deixar para depois, e esse depois nunca chega, e eu acabo não executando, pode me trazer inúmeras sensações de inutilidade, de fracasso, de derrota e tantas outras questões. Eu vejo muito aqui mesmo no Instagram pessoas sempre vestindo a camisa e colocando assim, eu sempre faço isso, eu sempre começo e paro, eu sempre desanimo no meio do processo, eu sempre falho no decorrer aí da caminhada do emagrecimento. E esse sempre, o quanto que vocês vão vestindo a camisa, e isso vai falando muito sobre a sua autoimagem. Porque às vezes você entrou tanto nesse discurso de que eu sempre sou assim, eu sempre faço dessa forma, eu nunca dou conta, que você acaba acreditando que você realmente é assim. Realmente você é dessa forma, realmente você não consegue, realmente você sempre acaba se frustrando. E esses pensamentos são decorrentes à procrastinação. Eu tenho um comportamento e eu deixo para depois, e esse depois me gera inúmeras consequências nos meus pensamentos, na minha autoimagem, na forma que eu me enxergo e na forma que eu começo a me tratar também. Então, um dos primeiros passos aqui para a gente já começar
com o pé direito é justamente mudando a mentalidade de vocês. É um processo que a gente precisa fazer muito. Se vocês não mudarem a mentalidade de vocês, a forma que vocês se enxergam, a forma que vocês se olham, dificilmente vocês vão conseguir dar continuidade nesse processo do emagrecimento. Então, já primeiro ponto aqui pra gente ir trabalhando é vocês, esse ano de 2022, eu não quero ouvir mulheres aqui falando que, Rafael, eu sempre começo e paro no processo do emagrecimento. Eu sempre desisto. Porque esse sempre, cada vez mais, a sua mente vai compreendendo como se isso fosse uma regra e os seus comportamentos passam a ser de formas para justificar e comprovar o seu pensamento. Então vamos pensar em relação assim, se você se acha autoinsuficiente, você tem essa concepção sobre você de autoinsuficiência, os seus comportamentos serão de autoinsuficiência para comprovar um pensamento e uma ideia que você tem sobre você mesma. Vamos ver o que elas estão falando aqui, ó. A Joyce. Eu amo muito te ouvir. Obrigado, Joyce. Saudades aí dos nossos grupos terapêuticos. Ai, que saudade que eu estava de ouvir você. Obrigado, Vanessa. Vamos juntos aí. O que vocês tiverem de perguntas, vão trazendo também e a gente vai tirando dúvidas e questionamentos. Vamos lá, é um momento nosso, eu não quero só eu estar aqui falando, mas vocês podem perguntar, podem trazer também a opinião de vocês e aí a gente faz uma troca, uma conversa mesmo. E eu já jogo aqui uma pergunta, se faz sentido para vocês em relação aos pensamentos. Se os pensamentos de vocês acabam modificando o comportamento de vocês. Digita aí sim. Sim, Rafael, eu vejo que os meus pensamentos modificam os meus comportamentos. E se o seu comportamento alimentar perante o emagrecimento tem sido comportamentos frustrantes, é porque provavelmente os seus pensamentos sobre você mesmo também têm sido no caráter frustrante. Oi, Pri! Saudades, obrigado. Primeiro ponto, para vencer a procrastinação, essa questão de deixar para depois, ficar sempre adiando, é a mudança de pensamentos. Os pensamentos de vocês vão diretamente modificar o comportamento de vocês. Então é como se a gente vestisse a camisa e os nossos pensamentos ficassem a todo momento tentando comprovar. Vocês querem ver um exemplo clássico do quanto que os nossos pensamentos acabam modificando o nosso comportamento? Por exemplo, vamos pensar que vocês acordam num dia um pouco mais triste. E aí esse dia vocês estão tristes por alguma situação que aconteceu. E aí vocês estão com o humor mais baixo, mais diminuído, triste, melancólica e tudo mais. Nesse dia que vocês acordam um pouco mais triste e melancólico, é como se o cérebro de vocês ficasse a todo momento captando situações para intensificar esse sentimento que vocês têm. Então vamos supor que vocês estão aí triste, um dia mais decepcionada, mais para baixo e tal. É aquele momento que uma palavra que o marido de vocês falam para vocês já é uma coisa muito grande. Nossa, olha o jeito que ele me trata. Ele não me valoriza. Olha só, ele não me dá amor. Ele me trata como qualquer pessoa. E N coisas. Não só dentro de casa, mas às vezes no emprego. Ah, nossa, olha só, tal situação. Parece que tudo está dando errado. Parece que nada está dando certo. Por que isso acontece? É um fenômeno que a gente busca intensificar aquilo que nós estamos sentindo e aquilo que nós estamos pensando. Isso acontece muito no emagrecimento em si. Se vocês têm um pensamento de autoinsuficiência, eu não consigo, eu não dou conta, eu sou incapaz, eu sempre paro, nunca dá certo. Quando vocês tentam colocar em prática em si, vai acontecer as mesmas coisas. Vocês vão ter comportamentos de insuficiência, comportamento de incapacidade, comportamento do procrastinar e deixar para depois. Então, o quanto que os nossos pensamentos modificam muito, muito os nossos comportamentos. E se você está aí frustrado em relação ao emagrecimento, é interessante, primeiro ponto, a você parar e pensar como tem sido os seus pensamentos e como você tem se olhado principalmente. Vou ler os comentários aqui, ó. A Pri falou sim demais, a Vanessa também. Meus pensamentos mudaram após o emagreça.
A Joyce é um exemplo aí, ó. A partir dos pensamentos dela começaram a mudar, o comportamento dela também começou a mudar. Então, assim, qual que é a primeira dica que eu trago para vocês? É vocês iniciarem esse ano de 2022 com pensamentos que tragam contribuição na vida de vocês e principalmente nessa área do emagrecimento. Uma dica que eu sempre deixo é vocês começarem a se questionar em relação aos pensamentos e pensar, eu pensar sobre isso, eu alimentar esse pensamento, qual contribuição que vai trazer para mim no processo de emagrecimento. Então, eu sempre ficar fixando que eu nunca dou conta, que eu não sou capaz, que eu não consigo, que eu começo e paro, e eu ficar alimentando esses pensamentos, qual contribuição que vai trazer para mim no emagrecimento. Eles vão me ajudar a emagrecer? Eles vão resolver as minhas questões? Eu sempre vestir a camisa, eu nunca dou conta, eu nunca consigo, eu sempre falho, eu sempre erro. Pensar sobre isso e alimentar esses pensamentos, qual contribuição que vai te trazer no processo de emagrecimento? Qual contribuição que vai trazer na modificação dos seus comportamentos? Nenhum. Não vai. Não vai. O segredo é justamente isso, a gente começar a mudar os nossos pensamentos e começar a observar que cada uma de vocês aqui tem potencialidades e tem capacidades para conseguir o processo de emagrecimento e enfrentar as dificuldades, porque realmente é difícil, é um processo difícil. Eu falo muito que o emagrecimento, ele é um processo difícil, não é fácil, porque requer renúncia, mudança de comportamentos, mudança de mentalidades, exige compromisso, responsabilidade, então não é fácil. Se fosse fácil emagrecer, tava todo mundo aí, ó, não teria o índice alto de transtorno alimentar no Brasil. É um processo difícil. Só que quando a gente pega os nossos pensamentos e molda eles para trazer uma contribuição na nossa vida, as coisas começam a ficar mais leve cada vez mais. Então seja um caminho aí. Você que está aqui na live, está assistindo, eu quero que você digita aqui no bate-papo e escreva: eu consigo e eu posso. É uma mentalidade que a gente precisa levar agora para 2022. Se você ficava a todo momento falando que você não consegue, que você não pode, que você sempre falha, que você sempre é assim, eu convido você a tirar essa camisa de diminuição e vestir uma nova camisa de visão, de crescimento e de potencialidade. Escreve aí: eu consigo e eu posso. Vocês têm recursos para conseguir emagrecer. Vocês têm, vocês já possuem, vocês não precisam de mais nada. O que vocês precisam é começar a acessar esse poço aí de tantas habilidades e potencialidades que vocês têm. Como que eu faço isso? Refletindo, entrando em contato cada vez mais, olhando para dentro de mim. Uma coisa que eu sempre falo é: vocês em si, vocês têm limitações. Eu tenho limitação. Vocês erram, vocês têm dificuldade. Eu tenho dificuldade. Mas nós também possuímos muitas habilidades, muitas qualidades, muitas coisas que possam contribuir para a gente alcançar o emagrecimento. O que eu vejo são mulheres, às vezes, traçando o percurso errado. Eu vou pelo percurso da incompetência, da inutilidade, da culpa, do autoapontamento de forma negativa. E isso tudo vai trazendo várias consequências na vida de vocês. Muito bom! Sair da posição de vítima para vitorioso. Isso mesmo, Joyce. Realmente. É uma posição que a gente precisa assumir. É o que eu falo. Vocês já têm. Vocês já possuem. Então, o primeiro parâmetro é a mudança de pensamentos. Começam a mudar os pensamentos de vocês. Fiquem claro que os pensamentos modificam o comportamento de vocês. Escrevam aí também: meus pensamentos modificam os meus comportamentos. Eu vejo muitas mulheres fixando e olhando somente para o comportamento. E aí elas só olham para o comportamento. Ah, hoje eu não consegui, hoje eu quebrei a dieta, hoje eu comi mais do que eu podia, hoje eu fiquei muito ansiosa, hoje eu deixei de ir para a academia. Então fica assim, olhando muito para os comportamentos.
E os pensamentos? Que momento que você para refletir e observar que tipo de pensamentos que você tem tido? Porque, de fato, os seus comportamentos eles não surgem do nada. Por mais que a gente pensa e parece que é do nada esses comportamentos, mas não, eles surgem a partir dos próprios pensamentos. Então, seja uma proposta, ao invés de vocês olharem tanto para os comportamentos de vocês, principalmente os comportamentos de erro, de falha, de não conseguir, que vocês começam a partir de hoje observar os pensamentos de vocês. Então assim, hoje eu comi demais, não poderia ter comido tanto, mas por que eu comi demais? O que me levou? Como que estava o meu emocional? Que tipo de pensamento que estavam vindo na minha cabeça? Porque eu sei que os meus pensamentos modificam os meus comportamentos. O meu comportamento foi comer muito, foi comer mais do que eu deveria. Esse foi o meu comportamento, mas não foi por acaso. Foi motivado a partir de um pensamento. Isso aí, muito bom, legal. Todo mundo escrevendo aí, meus pensamentos modificam meus comportamentos. Se vocês começarem a usar isso para a vida de vocês, essa ideia de que os pensamentos modificam os comportamentos de vocês, vocês já estão muito à frente de muita gente. De muita gente. É um passo muito grande aí. É observar o quanto que os pensamentos modificam o comportamento de vocês. Então, hoje, aí, já início de janeiro, o que eu proponho para vocês? É pegarem um papel, uma caneta. Ao invés de traçar somente as metas, a gente fica muito em relação a traçar novas metas, né, em janeiro. Eu quero alcançar isso, eu quero realizar isso, eu quero fazer isso e tudo mais. Eu proponho para vocês pegarem um papel, uma caneta e traçar, criar uma lista de pensamentos que vocês precisam alimentarem e vocês precisam regar todos os dias que vão contribuir para o emagrecimento de vocês. Então, pega o papel e escreve lá, pensamentos que vão me ajudar a emagrecer. Escrevam no papel pensamentos que podem me ajudar a emagrecer. E começam a colocar a lista de pensamentos que podem ajudar e contribuir vocês para o emagrecimento. Depois pega um outro papel e coloca lá pensamentos que não me ajudam a emagrecer. E vocês começam a traçar todos os pensamentos que não ajudam vocês a emagrecer. E pega esse papel e guarda. Vocês têm dois parâmetros. Pensamentos que contribuem e ajudam vocês a alcançarem o emagrecimento. E tem o outro dos pensamentos que trazem algum tipo de consequência e não ajudam vocês a alcançarem o emagrecimento. E a proposta é, durante o ano todo, vocês começarem a observar e ver quais tipos de pensamentos vocês têm dado mais atenção, qual tipo de pensamento vocês têm mais alimentado em si. Tem sido os pensamentos que me contribuem ou os pensamentos que não me contribuem. É uma atitude, um comportamento muito interessante para fazer. A Joyce falou, comprei um caderno de anotações, um planner de anotações e uma lousa de anotações. Isso é muito legal, Joyce, muito bom. E eu vou falar exatamente sobre isso também, sobre essa importância do escrever, do anotar. E aí é um parâmetro legal, muito bom. Então, primeira atividade é essa, pega uma folha, uma caneta, escreve no papel pensamentos que me contribuem, que me ajudam a emagrecer e pensamentos que não me ajudam a emagrecer. Porque é interessante vocês terem essa noção e tar isso de forma consciente, porque todos os momentos que vocês estiverem fazendo um comportamento inadequado, vocês vão lembrar em relação a esse pensamento. Eu sei que eu estou fazendo isso por conta que eu estava pensando, eu estou alimentando tal pensamento. Então eu preciso partir para o outro caminho. Combinado? Seja aí o primeiro parâmetro. O segundo que eu trago para vocês, e relaciona a isso que a Joyce falou, é sobre a organização semanal de vocês. O que acontece na procrastinação? Na procrastinação, a gente acaba deixando para depois e adiando aquilo que a gente precisa fazer agora e aquilo que a gente precisa fazer hoje. Então vamos supor que, por exemplo, eu tenho uma rotina um pouco corrida e durante o dia eu acabo trabalhando, fico até mais tarde trabalhando e tudo mais. E aí, o ideal para mim seria fazer atividade física, ir na academia e malhar no período da manhã. Porque eu malho primeiro e depois
eu vou trabalhar e fico trabalhando e tal. Quando chega no fim do dia, eu já estou cansado, tomo um banho, deito e vou dormir. No meu comportamento de procrastinação, o que eu poderia fazer? Eu acordaria na parte da manhã e falaria assim para mim: eu acho que eu não vou na academia agora, porque eu estou um pouco com sono ainda, não acordei muito bem. Eu acho que vou deixar para ir para academia na hora do almoço. Aí eu coloquei isso para mim que eu vou na academia na hora do almoço. Quando chega na hora do almoço, eu tenho uma outra atividade, um outro compromisso que eu preciso fazer depois. Com o comportamento da procrastinação, o que eu vou fazer? Eu vou falar para mim: já que não deu certo na hora do almoço, eu vou deixar para eu ir na academia e malhar na parte da tarde, depois que eu terminar o serviço, lá pelas 7, 7h30 da noite. Quando chega 7, 7h30 da noite, o que aconteceu? Eu vou estar super cansado, eu vou estar exausto e provavelmente eu não vou malhar durante aquele dia. É isso que vai acontecendo na procrastinação, a gente vai colocando obstáculos. Eu tenho um obstáculo, aí depois eu crio outro obstáculo, vou para outro obstáculo e quando você vê, você foi deixando para depois. E aí nunca executou, não realizou. No final disso, o que vem? O sentimento de culpa, o sentimento de inutilidade, o sentimento de incapacidade. Então, por isso que é tão importante reorganizar a semana de vocês. É pegar um planner e colocar lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E dividir manhã, tarde e noite. E vocês escreverem mesmo essa reorganização semanal. Então, na parte da manhã, o que eu preciso fazer? Quais são os compromissos que eu preciso fazer na parte da manhã? São esses. Na parte da tarde, quais são os compromissos? Esse. E à noite? Esse. Vocês dividirem. E o que é interessante, dividir por níveis. Uma coisa que eu sempre falo é, já no período da manhã, começar com aquilo que vocês têm dificuldade. Na procrastinação, a gente vai deixando para depois aquilo que a gente tem dificuldade e acaba não executando e não realizando. Então, assim, já começa de manhã. Se eu tenho dificuldade de fazer atividade física, eu já vou colocar lá. A primeira coisa que eu vou fazer é a atividade física. Porque eu me livrei daquilo e pronto, eu já sigo o dia e pronto, acabou. Então, reorganizem a semana de vocês. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vamos ver. A Pri falou, quando mudamos nosso pensamento, tudo muda. Realmente, os nossos pensamentos domina completamente os nossos comportamentos. E a gente, socialmente, culturalmente, a gente olha só para o nosso comportamento. E não para refletir. Qual é a minha autoimagem? Que tipo de pensamentos que tem vindo em mim? A Joyce falou que foi o que aconteceu em dezembro. Ela reorganizar a semana dela. Muito bom. Pri, vai ficar salva sim a live. Legal. E aí a Joyce falou: mas vocês do Emagreçam me ensinaram a não me sentir culpada, porque sabia que o meu tempo e cansaço não me permitia. E agora eu estou voltando. Exatamente isso. Sabe o que é interessante, Joyce? Isso que você fala sobre o não se sentir culpada. Quando você visualiza a sua semana, você escreve todos os compromissos que você precisa fazer, chega no final do dia e você acabou não conseguindo, não foi porque você criou uma desculpa. Não foi porque você inventou algo. Você está visualizando. Cara, eu não consegui hoje ir na academia, fazer uma atividade física, porque eu estou visualizando aqui que no período da tarde, essa semana, infelizmente estava muito cheio para mim. Eu tinha muito serviço, então realmente eu estava cansado. A diferença é essa. Quando vocês fazem o planejamento e escrevem no papel, não tem mais desculpa. Porque na procrastinação a gente vai criando desculpa. Eu não posso agora por conta disso. Eu vou deixar para depois por conta daquilo. E aí vocês vão criando desculpas, vão criando situações num nível tão grande que acaba ficando impossibilitado mesmo de alcançar. Quando vocês escrevem todos os compromissos da semana de vocês, tira um pouco dessa desculpa. Porque se eu chego no final do dia e não cumprir aquilo que eu precisava, eu vou visualizar. Cara, por que eu não consegui? Deixa eu ver aqui o que eu escrevi. E aí fica muito mais fácil em si. É um comportamento aí legal para vocês fazerem. Isso, vou ver ela todo dia. Pega o planejamento semanal de vocês e também não coloca dentro da gaveta. Tem que colocar na geladeira, tem que colocar no guarda-roupa, tem que colocar no espelho, tem que colocar no armário. Vocês precisam estar visualizando todo momento. Porque em todo momento vocês ficam lembrando, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo.
Ó, a Débora falou, um dos erros é esperar o momento certo e perfeito. Realmente, Débora, falou muito. A procrastinação a gente fica esperando o momento certo, o momento perfeito, que é o que eu falei. A gente já começa o ano procrastinando com essa ideia de que, eu vou começar só depois do carnaval. Não, começa hoje. Você pode começar hoje. Se você começar hoje, vai fazer uma diferença muito grande para você. Muito grande. Então, o quanto que isso envolve a procrastinação em si. E aí eu queria passar para vocês uma técnica muito boa para vocês tirarem a procrastinação da vida de vocês. Se vocês colocarem em prática essa técnica, vai mudar muito, 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 muito. Porque assim, vamos pensar na procrastinação, que é essa situação do deixar para depois. Uma coisa que eu sempre falo para as mulheres que estão em busca do emagrecimento, a gente vê muito frequente mulheres que ficam uns 3 meses, 4 meses nesse processo de emagrecimento e depois acaba desistindo. Eu queria até perguntar aqui se tem alguma mulher aqui que já começou o processo de emagrecimento e parou no meio do caminho e tem esse discurso de que eu começo e paro, eu começo e paro. Qual que é o período mais longo que você tentou o emagrecimento? Coloca aí 3 meses, 4 meses, 2 semanas. Eu fico 2 semanas e já paro. Eu fico 1 mês, é 1 mês certinho e aí acontece alguma coisa, eu já paro e desisto. Se tem alguma mulher dessas que começa e para, escreve aí a quantidade de tempo máximo que vocês ficam e aí acontece uma situação e você já para em si do processo de emagrecimento, para a gente compreender melhor, porque isso é um fenômeno psicológico que acontece muito. Eu dou início e aí acontece uma situação e eu simplesmente paro e interrompo no meio. A Geni, a Maíta, oi Maíta, bom dia. O que é interessante, eu observo muito mulheres aí que ficam no processo de emagrecimento e fica aí, igual a Pri falou, 1 mês. 1 mês por aí. Ficam 3 semanas. A Maíta escreveu 2 meses. Então, realmente, acontece muito isso. O que a gente vê são mulheres que estão nesse processo de emagrecimento, quando chega 4 semanas, 1 mês, 2 meses, interrompe o processo. Desiste. Deu uma recaída aí e para. O que acontece, meninas? É cientificamente comprovado que a mudança de hábito, o que é o hábito? É um comportamento que eu tenho e que esse comportamento, ele acontece de uma forma mais fácil. Eu faço, às vezes, até de uma forma mais automática. Não exige tanto de mim em si. Eu simplesmente preciso fazer aquilo e eu vou e faço. Esse é o hábito. A mudança de hábito, cientificamente, tem uma teoria que eu acredito muito, que ela acontece a partir dos 3 meses. Ou seja, isso é muito real. Por isso que eu falo que o emagrecimento é algo difícil, não é fácil. Porque olha só, se o hábito ele traz uma mudança, eu tenho essa mudança de hábito, esse comportamento, para se tornar algo mais natural, depois de 3 meses, o que isso significa? Que eu preciso ficar 3 meses, às vezes, fazendo as coisas na barra. Às vezes fazendo algo sem ter vontade, mas eu preciso ir fazer. Até que o meu comportamento seja moldado e modificado. Deixa eu ler aqui. O bate-papo tá bom aqui, hein? Tô gostando. A Pri falou 1 mês, a Maíta 2 meses. A Cris, eu fico focada e aí eu vou desanimando no meio desse processo. É algo que acontece muito também. A Vanessa, eu já fui assim, fazia 15, 30 dias, abandonava, mas agora não mais. Por quê, Vanessa? Olha só, a Vanessa é um exemplo legal. Ela ficava 15 dias, interrompia o processo. 30 dias, interrompia o processo. E agora ela não falha mais, porque já virou um hábito. Provavelmente, Vanessa, você tem tido aí uma frequência de dias. Provavelmente você já deve ter passado aí mais de 3 meses nessa busca aí diária do emagrecimento. Com certeza a Vanessa foi fazer atividade física muitas vezes sem querer, sem estar com vontade, mas ela foi. E isso que contribuiu essa mudança de comportamento dela. A Cris falou, faz muito tempo que eu estou assim. E por isso não cheguei onde eu quero ainda.
Sim, Cris, é isso. O que eu trago para vocês, a ideia é do real. Eu não tô aqui para iludir vocês e para falar, não, meninas, ó, pensamento positivo, vocês vão conseguir e vocês vão passar por cima e tudo mais. Isso é uma parte, sim, dos nossos pensamentos. Só que a real é que o processo do emagrecimento, ele é difícil. Pelo menos os 3 primeiros meses é difícil e é vocês aceitarem isso. Eu sei que é difícil, eu sei que eu vou acordar alguns dias, eu não vou querer fazer atividade física, mas eu vou fazer, porque eu sei que no 4º mês isso vai ser algo muito mais natural para mim, não vai ter tanta dificuldade em si. Eu sei que eu comer uma tal alimentação, isso vai ser cansativo, isso vai ser chato para mim, mas eu preciso compreender que o meu organismo ele precisa passar por uma desintoxicação, meu organismo precisa se acostumar com essa nova mudança. A gente é um corpo, somos organismos. A mudança, o seu corpo não vai se acostumar com uma mudança de rotina de um dia para o outro, de um mês para o outro. É uma mudança. Vamos pensar quantos anos e quanto tempo que vocês estão se comportando da mesma maneira, da mesma forma. Então, mudar isso é um processo diário. É um processo e demanda tempo. Demanda tempo. Ó, vamos ver, a Débora falou. Para mim foi aceitar o erro e voltar de novo e continuar. É onde estou tendo resultado, já tem mais de um ano. Exatamente, Débora, falou sobre um ponto muito principal aí. É você aceitar que você é ser humano e que você está sugestível a errar. Perante esse erro, o que eu preciso fazer? Eu tenho 2 caminhos. Eu errei, eu falhei, eu procrastinei. Vamos lá, eu precisava fazer algo, procrastinei. A partir disso, eu preciso seguir 2 caminhos em si. Ou eu vou pelo caminho da culpa, e nesse caminho da culpa, isso vai modificar o meu comportamento, que vai ser desistir do processo de emagrecimento, ou eu vou no caminho de dar seguimento. Beleza, eu errei, falhei, dou continuidade no processo e tá tudo certo. E aí, ó, com esse exemplo, a Débora já está há 1 ano. Há 1 ano, porque ela mudou o caminho. Ao invés dela ir pelo caminho da culpa, ela compreende que ela é ser humano e continua, e dá seguimento. Muito bom. Ah, Joyce, verdade, ó, a nossa blogueira tá aqui, a B. Importante fazer isso, fazer o que tem que ser feito. 3 meses é um período excelente. Então eu quero que vocês que estão aqui na live tirem um pouco essa ilusão de que o comportamento de vocês vão mudar em 1 mês. Em 2 meses. Não. É demorado. É demorado. Não é fácil. Nosso organismo precisa se acostumar com uma mudança de rotina, que é muito grande. A mudança de hábito é muito grande. E isso demanda tempo. Ó, o Ajalon perguntou, existe algum tempo específico para algo se tornar hábito? Cientificamente a gente fala que para se tornar um hábito, ele demora em média aí de uns 3 meses. Eu fazendo atividades repetitivas, então eu tenho uma série de repetições, chega um momento, após uns 3 meses mais ou menos, essa repetição se torna um hábito. Eu já faço isso de forma mais natural. Então assim, vai ser um pouco difícil mesmo no começo. Ó, a Vanessa falou, quando deslizava, não sabia recomeçar. Sim, estou há 1 ano e meio nessa caminhada, hoje sei, com moderação, tudo posso. Essa mudança de pensamento. A Vanessa é um exemplo aí de mudança de pensamento. A Maíta falou, sem apoio é muito difícil. Inspiração é tudo nesse processo. A Maíta falou sobre um ponto principal que eu já quero trazer aqui para vocês. Começam a consumir mais conteúdos sobre emagrecimento. Eu vi lá no nosso grupo do desafio as meninas falando, final de ano, dezembro, janeiro, eu acabei desanimando e parece que está difícil de eu voltar nessa busca aí do emagrecimento. Uma técnica aí que contribui é você se expor ao seu objetivo. Então, ao invés de vocês só ficarem pensando, eu quero voltar a emagrecer, eu quero voltar a fazer atividade física, vocês ficam só no eu quero. Vocês precisam se expor a essa situação. Que tipo que eu vou me expor? Eu vou consumir mais vídeo no YouTube sobre emagrecimento. Eu vou começar a acompanhar pessoas no Instagram. Eu vou começar a acompanhar nutricionista. Eu vou começar a acompanhar personal training. Então assim, começa a acompanhar aí, ó, já as lives,
os vídeos da Giovana, que são ótimos, já vai consumindo conteúdo. Os conteúdos que a gente coloca aqui no Emagreça com Saúde também. Vocês entram no YouTube e começam a procurar mais sobre o tema. Quando a gente começa a se expor mais, isso vai começando a gerar um desejo. Tipo, nossa, cara, eu quero. Nossa, olha só, eu quero vivenciar isso, eu quero estar nessa situação. Então se exponham mais a essas situações em relação ao emagrecimento. Outra questão também é você fazer amizade com pessoas que estão na busca do mesmo objetivo que o seu. Então, ó, aqui na live já tem um monte de mulheres aqui comentando. Você aí que está em busca do emagrecimento já começa a seguir, ó. Começa a seguir a Joyce, começa a seguir a Cris, começa a seguir a Priscila, começa a seguir a Betânia, começa a seguir a Vanessa, a Maíta, porque são mulheres que estão querendo buscar o emagrecimento. Vocês começam a seguir umas às outras e já começa uma amizade aí do emagrecimento. E isso vai modificando e intensificando cada vez mais esse desejo em si de emagrecer e de buscar um estilo de vida novo aí em 2022. Vamos lá, o bate-papo tá bom aqui, hein? Tô gostando. Muito bom, ó. Vanessa falou, sim, Rafa, no início ia pra caminhada com calos nos pés, sentindo dor, mas eu sabia que se eu passasse, eu não estaria como estou hoje. Mais de 30 quilos a menos. É isso, gente. Tá com preguiça? Vai com preguiça mesmo. Tá desanimada? Vai desanimada mesmo. É esse o processo. Depois de um tempo, o comportamento de vocês vão se adequar e isso vai ser de forma natural. Ó, a Joyce falou, eu sempre fiz reeducação alimentar. Nunca fui acima do peso, mas mudança de hábito mudou após conhecer a equipe do Emagreça. Legal, Joyce, fico feliz. Mesmo em dezembro, não treinando, eu sabia que era só um momento. Exatamente, essa mudança de pensamentos. A Débora falou, fácil não é mesmo, mas com paciência e otimismo é possível. E o apoio deles Emagreça com Saúde. Nossa, eu tô emocionado aqui, hein? Ó, a Joyce falou, logo voltaria tudo ao normal. Então, exatamente, a Joyce ela deu uma pausa, mas já estava com essa mudança de pensamento. Em janeiro eu vou voltar tudo ao normal. Nada está perdido, o que eu preciso fazer é dar seguimento cada vez mais. Muito bom, obrigado, Cris. Muito obrigado. Meninas, o caminho é esse. A mudança de pensamento que vocês precisam fazer, se vocês se olham de forma negativa, se vocês se olham de forma autoinsuficiente, os comportamentos de vocês serão negativos, os comportamentos de vocês serão autoinsuficientes. O planejamento semanal, vocês precisam reorganizar a semana de vocês da melhor forma. Pega um papel, pega uma caneta e organize o que eu preciso fazer na parte da tarde, na parte da manhã, na parte da noite e reorganizar. Outra questão que vocês precisam é consumir mais conteúdo sobre emagrecimento, mais conteúdo sobre mudanças de hábito. Vocês precisam seguir pessoas, vocês precisam se inspirar em pessoas que são dessa área. Vocês precisam consumir e se expor. Essa é a diferença de só na vontade. Vontade eu quero. Por exemplo, a minha vontade esse ano é emagrecer. Mas se vocês ficarem só no pensamento, vocês não vão emagrecer. Vocês precisam ir, vocês precisam fazer. E uma da contribuição que também traz é essa, vocês consumirem mais conteúdos, se expor mais a essas situações, fazer amizade com pessoas que estão nos mesmos objetivos que os de vocês. E aí, uma dica e uma técnica que eu quero deixar já pra gente ir encerrando a nossa live de hoje, passou muito rápido, é a técnica do 3, 2, 1 e pare. Qual que é o 3, 2, 1 e pare? Vocês, por exemplo, vão chegar em casa e aí vocês precisam ir fazer atividade física. Provavelmente no momento da procrastinação, o que vocês vão pensar? Ah, eu preciso fazer lá a minha atividade física, ou ir na academia, ou fazer aqui em casa mesmo, mas eu vou deitar no sofá primeiro, só 5 minutinhos. Quando vir esse tipo de pensamento, você nesse momento diga para você mesmo, 3, 2, 1, pare. E vai fazer o que você precisa fazer. A técnica é essa. Ao invés de você deitar no sofá e esperar 5 minutinhos, você vai falar 3, 2, 1, pare
e eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Ah, nossa, eu preciso fazer minha atividade física, mas eu vou entrar no celular só um pouquinho, só para eu ver aqui como que tá o Instagram e tudo mais. Nesse momento, usa a técnica do 3, 2, 1, pare. 3, 2, 1, larga o celular, pare e vai fazer o que vocês precisam ser feito. É isso que vocês precisam fazer. É começar a assumir o controle sobre o comportamento de vocês. Ah, eu tô vendo aqui algo que no momento não é o momento ainda de comer. Eu vou contar 3, 2, 1, pare, e eu vou começar a ter um outro comportamento diferente. Eu vou tomar uma outra atitude. Vocês precisam fazer aquilo que precisa ser feito e tendo a noção que os 3 primeiros meses é um pouco mais difícil. Vocês vão exigir mais de vocês. Em alguns momentos vocês vão ter que se obrigar mesmo a fazer até ver a mudança de hábito. E aí as coisas vão acontecendo naturalmente. Se você aí parou em 2 semanas, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, eu te desafio agora e te convido a em 2022 você tentar fazer algo de forma rotineira por 3 meses. E aí no 4º mês você me manda mensagem. E aí você fala se deu certo ou não. Rafael, fiz bonitinho. Todo dia eu estava fazendo o que precisava ser feito. Passou 3 meses. Aí você me fala o que aconteceu. Porque eu te garanto que a mudança de hábito e a mudança de comportamento vai acontecer para você. Combinado? Faz sentido aí para vocês? Eu espero que tenha sido um momento aí de contribuição para vocês em si e a gente possa cada vez mais alcançar o emagrecimento, uma rotina, uma nova mudança de hábito aí em 2022. Começando em janeiro, e eu já proponho vocês a desligar a live e já ir planejando e pensando o que vocês precisam fazer para acontecer e realizar o tão sonhado objetivo de vocês. Eu me encontro completamente à disposição. Se vocês precisarem de N coisas, é só chamar aí no direct, chamar no privado e a gente vai conversando. Combinado? Se alguém tiver alguma dúvida antes da gente encerrar a nossa live, a partir de tudo que a gente conversou, todo o diálogo, toda a reflexão, se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar aqui. Manda aí nos comentários e aí a gente responde. Eu vou abrir esse momento aí de resposta, de tirar dúvidas, se vocês tiverem, para a gente já encerrar aí com chave de ouro. Então, se ficou alguma dúvida, algum questionamento, deixa aí uma pergunta. Agora, se não restou nenhuma dúvida, nenhum questionamento, só manda um coraçãozinho aí, que aí eu vou saber que tá tudo certo, tá tudo ok, e eu já posso encerrar a live sabendo que vocês compreenderam sobre tudo sobre o emagrecimento. Só manda um coração aí que eu vou entender. Não, Rafael, compreendi, foi beleza, ok, e já vai me contribuir muito para minha mudança de comportamento. Agora, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, manda aí também, que aí eu respondo e a gente encerra a nossa live. Bom, a Joyce perguntou se temos data para o novo projeto. Não sei se eu posso guardar surpresa, Joyce, será? Mas assim, estamos aí em reunião, estamos em processo aí para definição da data, mas o que eu digo para você em breve, e as mulheres aí que já participaram do Emagreça, a gente está reformulando, pelo menos a minha parte da psicologia, eu estou passando por um processo de reformulação também. Serão novos vídeos, serão novos conteúdos, novas técnicas, o grupo terapêutico também, proporcionar novas experiências para vocês. Então, para as mulheres que já participaram do nosso desafio, tem proposta aí diferente, pelo menos na minha área da psicologia, acredito que para as outras áreas também. E para quem não participou, eu convido vocês também a estar atento aí aqui nas nossas redes sociais, para quando sair a turma, você já garantir a sua vaga, porque essa vai ser limitada, hein? Certo? Legal, todo mundo mandando aqui o coração, muito bom, eu agradeço imensamente a presença de vocês, separaram um momento aí
período da manhã, de sábado, tá um tempo um pouco nublado, dá vontade de ficar deitado ou assistindo um filme, e vocês estavam aqui querendo aprender mais sobre o emagrecimento, e isso já mostra uma mudança de comportamento de vocês. Então, fico muito feliz pela presença de cada uma. Um grande abraço e o que precisar, estou aí à disposição. É isso, Maíta, Joyce, fica atenta, hein? Fica atenta, abrir as vagas, já adquiri. Grande abraço para vocês, muito obrigado, um beijo e a gente vai se falando.